Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje vamos falar sobre A Queda de Albert Camus. Publicada em 1956, esta obra é um diálogo existencial filosófico em que ouvimos apenas a voz de seu protagonista, um parisiense chamado Clémence. A Queda é a última parte da trilogia que começa com O Estrangeiro e A Peste. Como não há conexão entre as histórias, embora elas possuam temas compartilhados, podemos ler apenas uma delas ou mesmo seguir uma ordem alternativa de leitura sem que haja prejuízo em nossa compreensão. 3 eventos fundamentais marcam a queda e desgraça do protagonista e todos nós podemos nos relacionar com cada um deles. Como você reagiria, por exemplo, a uma briga de trânsito? E se alguém lhe agredisse fisicamente em tal situação? Como você lidaria com o fato? As consequências seriam passageiras ou você seria profundamente marcado por tal situação? Outro evento marcante para o personagem foi ver uma mulher se jogando de uma ponte. Se você estivesse em seu lugar, o que você faria? Tentaria salvar esta mulher? Chamaria o corpo de bombeiros? Pediria ajuda a outras pessoas? Veremos a reação inesperada do personagem e como isso contribuiu para sua queda. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. Se você deseja uma introdução geral à filosofia ou gostaria de se aprofundar em temas específicos, estude filosofia comigo. Os links para os meus cursos estão na descrição deste episódio. E lembrando que estes links já possuem cupons de desconto, mas eles duram apenas alguns dias. Aproveite e faça sua inscrição agora. E lembrando que, no momento em que publicamos este episódio, nosso curso de Introdução à Filosofia está sendo regravado e ampliado. Já contamos com mais de 13 mil alunos apenas neste curso e temos avaliação de 4,9 em 5 estrelas. E tudo isso por um preço popular para que a filosofia esteja acessível a todos. Os links para os nossos cursos estão mais uma vez na descrição deste episódio ou em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, A Queda de Albert Camus. Vamos iniciar com um breve esboço biográfico para conhecermos um pouco melhor o autor desta obra. Albert Camus nasceu em Mondovì, hoje cidade de Dréan, na Argélia, em 7 de novembro de 1913. Ele obteve posteriormente a cidadania francesa, sendo por isso considerado franco-argelino. Camus foi escritor, dramaturgo, ensaísta e filósofo, tendo conquistado o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 pelo conjunto de suas obras publicadas. A premiação lhe rendeu alguns ataques de pânico e intensa angústia, tendo em vista não apenas a enorme pressão sob a qual ele se viu, mas também os ataques recebidos por críticos de direita e a ausência de defesa por parte da esquerda. Desde os 17 anos de idade, Camus sofria de tuberculose. Em outubro de 1957, sua doença se somava a ataques de claustrofobia, o que agravou seu mal-estar com a premiação do Nobel. Camus, inclusive, doou metade do valor recebido com o Prêmio Nobel a anarquistas espanhóis na luta contra a ditadura de Franco. A vida de Camus foi marcada pela guerra. Ele não apenas atuou na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, mas seu próprio pai também morreu lutando na Primeira Guerra em 1914. Após a Segunda Guerra Mundial, Camus se aproximou do marxismo e do existencialismo. E sua relação com o cristianismo sempre foi amistosa. Ele defendia um ateísmo tolerante ou humanista. Ele queria viver sem religião, mas gostava de trabalhar junto a homens e mulheres religiosos em busca de um mundo mais justo. Um dos conceitos mais importantes de Camus é o de absurdo. Este seria o sentimento que experimentamos no curso de nossa existência, e ele se origina da situação de desconforto que experimentamos ao fazer perguntas demais sobre as nossas vidas e não obter respostas de um mundo e um universo que permanecem silenciosos e indiferentes às nossas indagações.
a queda nos apresenta, em certo sentido, a ideia do absurdo. Camus morreu em um acidente de carro em 1960. E no porta-malas de seu carro estavam os fragmentos de seu romance O Primeiro Homem, o qual só viria a ser publicado em 1994. Tendo feito então este breve esboço biográfico, vamos falar agora sobre a obra. E vamos começar pelo título, porque para compreender bem um livro, nós devemos entender primeiro o seu título. O que significa exatamente a queda? Isso diz respeito a uma queda literal ou seria esta simbólica, metafórica? E neste caso, tal queda seria a expressão de que situação ou evento? Bom, vamos lá. O título da obra nos remete à queda de seu personagem em pelo menos dois sentidos. Um figurado, o qual ficará mais claro à medida em que adentrarmos na história contada por Clemence, e outro geográfico. Veja, o personagem, o protagonista Clemence, se mudou de Paris para Amsterdã, nos Países Baixos. E essa mudança representa uma descida para uma localidade abaixo do nível do mar. Se olharmos o mapa de Amsterdã, veremos uma sequência de círculos, de modo que isso pode representar os círculos do inferno de Dante, conforme o próprio personagem Clemence nos fala em determinado trecho. Ele diz o seguinte, abre aspas, já reparou que os canais concêntricos de Amsterdã se parecem com os círculos do inferno? Fecha aspas. Tendo em vista que a mudança de Clemence está associada a alguns eventos de sua vida, podemos dizer que esta foi uma queda de Paris para o inferno. Então, o título da obra, A Queda, pode ser compreendido destas duas maneiras. Agora, falando sobre a obra de forma geral. Nós podemos compreender a queda como a confissão de Clemence, seu nome completo é Jean-Baptiste Clemence, que era um advogado francês morando em Amsterdã, como já mencionamos. A obra é um diálogo no qual ouvimos apenas a voz do próprio Clemence relatando sua queda, sua transformação de advogado em juiz penitente. Vejam só que interessante. Ele era advogado, mas agora ele se diz juiz penitente. E 3 experiências foram fundamentais para mudar não apenas a vida de Clemence, mas a forma como ele se via antes. Como advogado, Clemence é muito eloquente e sabe nos envolver em seu relato. Os protagonistas de A Queda e O Estrangeiro, outra obra muito famosa de Camus, compartilham um itinerário semelhante. Mercier, o protagonista de O Estrangeiro, também não reflete muito sobre sua vida. O que Clemence, em A Queda, só começará a fazer após alguns acontecimentos. Parece que, ao escrever A Queda 3 anos antes de sua morte, Albert Camus se tornava mais crítico de seu código moral anterior. O tema principal da obra A Queda é a culpa. Isso tem tudo a ver, preste bem atenção. A Queda vai falar sobre culpa. E, em certo sentido, A Queda nos remete à obra O Processo, de Franz Kafka, na qual o protagonista também deve lidar com a culpa por toda a obra. A diferença é que, na obra de Kafka, o personagem nunca descobre do que está sendo acusado, ao passo que, no romance de Camus, o próprio Clemence acusa a si mesmo, tendo plena consciência de quais são suas supostas transgressões. Inclusive, se você ainda não leu O Processo de Kafka, é uma obra que eu recomendo. Clemence era bem-sucedido em Paris. Ele era quase um ser humano perfeito e a forma como ele descreve sua vida deixa isso muito claro. Ele era um advogado de defesa para os pobres e as viúvas, aqueles que não podiam se defender sozinhos, que não tinham chances em um sistema legal. Enquanto advogado, ele tinha uma profissão nobre, mas não se sabe de onde vinha seu dinheiro, já que tais clientes provavelmente não podiam pagar seus honorários. Ele tinha dinheiro, um bom carro, uma boa casa e sempre se dava bem com as mulheres, embora seu comportamento possa ser considerado hoje sexista, mas a percepção nos anos 1950 não era exatamente como hoje. Então, Clemence tinha sucesso, status, vivia como queria, era feliz, mas ele cai. Ele afirma ao seu interlocutor em um bar de Amsterdã, abre aspas, se quer mesmo saber, eu era advogado antes de vir para cá. Agora sou juiz penitente, fecha aspas.
Então veja, examinar a queda de Clemence é examinar nossa própria vida, e o ponto principal, nevrálgico da obra, consiste justamente em examinar por qual razão Clemence abandonou sua antiga vida e profissão para se tornar juiz penitente. Ele continuava advogando em Amsterdã, mas não se via mais como advogado. Vamos falar agora sobre aquelas 3 situações que foram o gatilho da queda de Clemence. Porque na obra há pelo menos 3 situações que causaram sua queda. Nós já mencionamos 2 delas no início deste episódio, agora vamos falar de maneira mais pormenorizada. Vejam só, pelo menos no consciente de Clemence, estes eventos que vamos comentar agora foram essenciais para que ele reconhecesse quem de fato era, isso é, a fraude de sua vida anterior. Vejam só, primeiro caso, ele se envolveu certa vez em uma briga de trânsito na qual acabou tomando um soco no rosto. Ele estava parado em um semáforo, havia um motociclista em sua frente e quando as luzes se tornaram verdes, a moto havia morrido e os carros começaram a buzinar, impacientes, e Clemence considerou um desaforo o fato de o motociclista não levar a moto para a lateral da via a fim de que o fluxo seguisse. Clemence então saiu do carro para bater no motociclista, mas ele foi impedido e acabou tomando um soco no rosto. Veja, tais brigas de trânsito podem parecer algo sem importância, mas Clemence se sentiu profundamente humilhado. O segundo evento foi uma risada. Ele estava cruzando uma ponte em Paris quando ouviu alguém rindo, embora não tenha visto ninguém. Mas veja só, todos nós já passamos por uma situação semelhante e não gostamos quando alguém ri de nós. Às vezes entramos em um recinto, ouvimos uma risada e pensamos que tem a ver com a gente, e na maioria das vezes não é nada disso. Alguém já estava contando uma piada ou um caso engraçado e foi apenas uma coincidência o fato de entrarmos justamente no momento da risada. Agora, no caso de Clemence, o evento na ponte o fez perceber que ele podia ser objeto de riso dos outros, justamente ele, um advogado respeitável e admirado por todos. Agora, o mais sério dos eventos relata um suicídio. Ao cruzar uma ponte, ele passou por uma mulher, mas não deu muita importância porque não havia mesmo nada de especial na cena. Mas depois ele afirma o seguinte, olha, abre aspas. Já havia percorrido uns 50 metros, mais ou menos, quando ouvi o barulho de um corpo que cai na água e que, apesar da distância, no silêncio da noite, me pareceu grande. Fecha aspas. Então perceba, a questão não foi apenas a mulher ter se atirado, mas a reação de Clemence. Vejam só o que ele afirma depois, abre aspas. Dizia a mim mesmo que era preciso agir rapidamente e sentia uma fraqueza irresistível invadir-me o corpo. Esqueci-me do que pensei então. Tarde demais, longe demais, ou algo do gênero. Escutava ainda, imóvel. Depois, afastei-me sob a chuva, às pressas. Não avisei ninguém. Fecha aspas. Então vejam só, uma mulher se jogou da ponte e Clemence não fez absolutamente nada. Ele diz que sentiu uma fraqueza invadir seu corpo e ainda pensou, já tarde demais, longe demais. E ainda ficou escutando alguma coisa parado e depois simplesmente foi embora e não avisou ninguém. Então ele contou este caso para o seu interlocutor em um bar de Amsterdã e seu interlocutor lhe perguntou se ele posteriormente teve notícia sobre tal mulher e Clemence respondeu o seguinte, olha, abre aspas, a tal mulher? Na verdade, não sei. Não li os jornais do outro dia nem dos dias seguintes. Fecha aspas. Então, Clemence simplesmente continuou andando, não tentou salvar a mulher e nem mesmo ligou para a polícia ou o corpo de bombeiros. Este último incidente foi a gota d'água para sua queda. Vamos falar agora sobre um tema central desta obra que é a culpa. Veja, a queda é uma ilustração dos temas que encontramos em outros existencialistas. Nossa consciência pode se transformar de bênção em doença.
e Clemence não pode se aceitar como é. De tanto pensar em quem ele é, o que faz e por que o faz, isso o leva à miséria. E a questão é: por que é que Clemence faz isso consigo mesmo? Por que ele pensa tanto sobre si até o ponto de se colocar em uma situação insuportável? Veja, no fim da obra O Estrangeiro, o protagonista Mercer é colocado em julgamento. Esta é outra obra de Camus, tá? O Estrangeiro. Só então, quando ele é colocado em julgamento, ele entende a sua vida, a qual era marcada anteriormente por uma completa falta de reflexão. E neste momento, todas as suas ações são avaliadas. Mas nesta obra de Camus, em A Queda, ninguém julga Clemence a não ser ele próprio. Então, veja, nesta outra obra de Camus, O Estrangeiro, há um julgamento no final. Mas em A Queda, não há julgamento. Quem julga Clemence é ele próprio. Agora, se pudéssemos de fato ver que Clemence realmente era um hipócrita, talvez poderíamos concordar e dizer apenas que ele era realmente como se apresenta. A questão é, nós não temos um acesso imparcial à vida de Clemence porque nós estamos lendo o seu relato. Isso é, nós sabemos apenas o que ele afirma sobre si mesmo. Será que Clemence de fato era um hipócrita como ele se vê? Nós não podemos saber, porque nós não temos outro relato, outro ponto de vista. Então perceba, o que está em jogo na obra é o quanto nós mesmos somos tão culpados quanto o próprio Clemence. Sócrates disse certa vez que a vida não examinada não vale a pena ser vivida, de modo que cada um de nós deve analisar os valores, as virtudes e conhecer-se a si mesmo, pois de outra maneira vive-se uma vida inferior. Agora, Clemence nos mostra, contudo, que este exame pode nos colocar para baixo, tristes, melancólicos, depressivos e autodepreciativos. Clemence se aproxima, neste sentido, do personagem de Notas do Subsolo de Fyodor Dostoiévski. Em certo sentido, Clemence é racional, mas, por outro lado, ele é irracional. Ele é racional porque ele pensa muito em termos de fins, meios e consequências. Ele se autoexamina e reflete bastante. Agora, ele é irracional, no entanto, por se fazer infeliz, porque a pior irracionalidade é quando vemos alguém se sabotando, tornando a si mesmo um miserável. As emoções mais irracionais são aquelas que nos colocam para baixo, e as melhores, aquelas que nos elevam. Neste sentido, ficar bravo pode ser visto como algo bom, porque ficar bravo significa se colocar no topo do mundo e se tornar um acusador. Clemence afirma que depois de um acesso de raiva, ele se sentia limpo, pronto para começar de novo. E é por isso que a raiva tem, em certo sentido, um aspecto positivo, terapêutico, e nos faz sentir bem. E da mesma forma, o orgulho, um dos 7 pecados capitais. Clemence é orgulhoso em certo sentido. E Aristóteles, inclusive, já afirmava que o orgulho, para um grego, era essencial, porque cada um deveria se sentir orgulhoso de suas próprias conquistas. Agora, na Idade Média, no entanto, o cristianismo inverteu esta noção. Então, perceba que, ao mesmo tempo em que se faz miserável, Clemence também expressa um enorme orgulho arrogante, mas um orgulho enquanto autorrespeito, enquanto autoestima. No período anterior à sua queda, ele nunca havia duvidado de sua inocência, de sua importância ou atratividade com as mulheres. Mas agora, em Amsterdã, ele percebe a vaidade que tudo aquilo foi. O orgulho ferido é muito perigoso e pode se tornar ressentimento, o qual pode também evoluir para indignação e se transformar então em hipocrisia. E ao final da obra, Clemence se torna tão orgulhoso quanto no início. Vamos avançando então para algumas considerações finais sobre A Queda de Albert Camus. Veja, A Queda pode também ser vista como um autorretrato de seu autor, Albert Camus. Ele morreu, como já afirmamos, em um acidente de carro e foi quase que instantaneamente. E pouco antes de sua morte, ele planejava viajar à Índia para estudar filosofia indiana.
Então fica a pergunta: o que será que Camus aprenderia com a filosofia budista? Como isso se encaixaria em sua obra anterior? Quanto a isso, nós podemos apenas conjecturar, mas tendo em vista que uma das principais características do budismo é a individualidade, provavelmente a obra de Camus não mudaria tanto de direção, mas ganharia em aprofundamento, talvez assemelhando-se a algumas obras de Hermann Hesse, autor alemão que conhecia bem a filosofia indiana e abordava temas existencialistas em seus romances. Encontramos ainda na obra de Camus reflexos de Jean-Jacques Rousseau, o filósofo Rousseau. Veja, a ideia do bom selvagem, isso é, de que o indivíduo é bom, mas que a sociedade o corrompe, dominou a vida intelectual da França por um longo período, ecoando também nesta obra A Queda. Segundo Rousseau, quando o indivíduo entra em sociedade e se torna mais sofisticado, ele aprende a linguagem sobre o bem e o mal e isso o torna também superficial. O objetivo seria então recuperar, pelo menos parcialmente, esta bondade original que ainda está ali no interior, mas esta reflexão apresenta nuances que não podemos apresentar aqui neste episódio. Inclusive, há um episódio específico sobre Rousseau e sua ideia do bom selvagem aqui no podcast. O traço a se ressaltar aqui é a inocência corrompida, de modo que, nas obras de Camus, sempre encontramos um personagem inicialmente inocente, mas posteriormente corrompido pela sociedade. O que apresentamos aqui hoje neste episódio é apenas um resumo de nossa discussão em nosso clube de leitura que acontece na área para membros em nosso canal no YouTube. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links estão na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se este trabalho traz algum valor para você, considere tornar-se um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está também na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.